Olá, tudo bem, queridos? Da turma de performance. Então, eu vou gravar o que eu gostaria que vocês fizessem como exercício, né? Mas cada um com a sua peça. Então, eu vou dar como exemplo aqui a do Czerny, volume 1, tá? Czerny, revisão do Barroso Neto, volume 1, número 10, tá bom? Então, é um exercício em Dó maior, tá bom? Dó maior, altura de clave. Ele é um exercício que possui apenas dois sistemas, né? Com ritornelo no primeiro sistema, ritornelo no segundo sistema. E então vocês vão acompanhando, certamente vocês têm esse exercício em casa, tá? Então, o primeiro passo é analisar essa peça, o trecho que eu vou estudar, né? Então, ó, o primeiro sistema possui 4 compassos. Eu estou em Dó maior, aí eu vejo já a harmonia de cada compasso. O primeiro está em Dó maior, o segundo em Dó maior, o terceiro em Sol e Dó, e o quarto em Sol com a sétima e Dó. O que significa isso? Significa que eu tenho um sistema com uma cadência basicamente perfeita, né? Ela tem primeiro grau no primeiro compasso, segundo grau no segundo compasso, quinto primeiro no quarto compasso, sétima da dominante, né? Então, o quinto com a sétima da dominante, a gente fala com o primeiro grau. Isso já é uma cadência perfeita. E aí, dentro ainda desse primeiro sistema, eu já vou ver o que está acontecendo, que tipo de peça que é, se é uma melodia acompanhada, se é duo, se é a vozes, né? E nesse caso daqui é melodia acompanhada, porque a mão esquerda eu tenho o Dó, Mi, em staccato. Aí, nesse momento, eu já vou vendo o dedilhado, se é segundo e quarto, se é primeiro e terceiro, dependendo de como vai caminhar a frase. No caso, no terceiro compasso, o Mi vai para o Sol e o Dó desce para o Si. Então, eu começo com o segundo e quarto, para ir para o primeiro e quinto no Si, e volto, Dó, Sol, Sol com a sétima, e resolvo com o primeiro e terceiro. Então, quando eu já estabeleço essa minha mão esquerda, eu treino ela, né? Eu treino como? Vendo os gestos. Olha os gestos. Que tipo de staccato que eu quero? Eu quero um staccato de baixo para cima ou um staccato mais marcado de cima para baixo? Não é? Tudo vai depender da estilística da peça, da obra, ou da interpretação do pianista, tá? Lendo a peça. Depois disso eu vou para a mão direita e eu já vejo que tem um grande legato, ou seja, já existe um contraste, né? Da mão direita e da mão esquerda. A mão direita muito mais legato e sempre chegando no Dó. Escala, Dó, escala, Dó, escala inteira. Sol, escala de Dó maior inteira. Bom, então eu tenho tônica, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí eu tenho uma escala inteira de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou mapeando essa peça. Mentalmente, inclusive. Então, eu já sei que tem as tônicas e as escalinhas, uma escala inteira até o Sol. Depois eu tenho uma escala inteira de Dó a Dó. E aí, as notas agora principais, elas estão marcadas com acentos, tá vendo? Vocês vão ver aí na partitura de vocês, mas já vou mostrar, ó, tá vendo os acentos? Então, esses acentos também nos trazem uma linha melódica. Fá, Mi, Ré, Mi. Então eu acentuo, não só porque tem um acento, mas também porque tem essa linha melódica. Imagina se esse trecho não tivesse esses acentos. Eu teria que enxergar que está tendo uma linha melódica espaçada. Fá que vai para o Mi, que vai para o Ré, que vai para o Dó, ou que vai para o Mi, tanto faz. Quando eu tenho esse mapeamento,
eu consigo, de fato, estudar melhor. E aí eu já sei que essas escalas ascendentes, elas têm uma dinâmica de crescendo. Então, já penso na dinâmica. Então, esse sistema é muito simples. Eu tenho tudo staccato na mão esquerda, eu tenho um crescendo, né, em escala que vai chegar numa melodia espaçada, importante, Fá, acentuada, Mi, Ré, Mi. E aí eu estudo lentamente. Acentua, Sol com a sétima. Pronto. Então eu estabeleço toda a análise musical do trecho. Isso já aconteceu. Agora, o que fazer antes e depois? Porque basicamente o que vocês me fizeram foram análises, de certa forma, musicais. Antes, então, quero que você fale, olha, eu começo a estudar e eu realmente faço uma rotação de punho, né? Para relaxar o punho em 2 minutos, ao contrário, né? Eu estico os meus braços para os músculos relaxarem. Então eu faço um relaxamento corporal para começar o meu estudo, professor. Dentro dessa dinâmica ainda de relaxamento, eu já vou olhando para a minha peça e antes de tocar, eu analiso e vou tentando imaginar a pulsação respiratória da peça. Então, eu inspiro, solto, inspiro, solto. 4 compassos. Eu tenho um para expirar, um para soltar, relaxar, um para inspirar e um para relaxar. Você já vai fazendo esse exercício de inspiração e expiração para criar um relaxamento, sim, corporal, para tocar muito melhor a peça. Isso vai, consequentemente, melhorar o fraseado da peça. Então, vamos lá. Aí você faz esse exercício. Inspira nos 4 tempos. Solta. Inspira. Solta. Consciência. Nessa consciência de inspiração e expiração, por exemplo, você certamente na segunda, na terceira, às vezes você já está memorizado. Porque você já sabe o grau, que você analisou o grau, harmonicamente, você já sabe a cadência, você já sabe a evolução da frase da mão direita, da melodia inteira, tônica, escalinha, tônica, escalinha, tônica, escalinha, escala inteira até o Sol, escala inteira do Dó até o Dó. Desce Fá, Mi, Ré, Dó, sensível, tônica. Si, Dó. Então, esse tipo de estudo é um estudo dinamizado. Você não está só tocando nota. A nota, na verdade, já ficou secundário há muito tempo. Você está preocupado com outras coisas. Isso começa a melhorar na performance. E te dar controle para tocar a peça. Então, eu já sei toda a sensibilidade do trecho desse sistema, staccatos, legatos, acentos, cadência, primeiro, quinto com a sétima, primeiro, já tenho na minha memória. E agora eu vou dar a velocidade para a peça. Bom, essa peça é um allegretto e eu já sei que Czerny gosta de agilidade. Eu já começo muito ágil? Não, porque meu corpo não está preparado para agilidade. Como que eu toco uma peça ágil, rápido? Treinando o meu corpo para chegar numa frase rápida. Ele tem que conhecer o caminho. Muitas vezes vocês não conseguem tocar rápido porque vocês não conhecem o caminho ainda. Então, para conhecer o caminho, a gente começa menos, né? Então, a cada frase que eu fizer, cada repetição, eu vou aumentando um dedinho, uma numeração, tá? Então, começo. Mais.
de acordo com a necessidade da velocidade, onde você quer chegar, mas nunca esquecendo tudo que já aprendeu, de dinâmica, de fraseado, de staccato, de legato. Isso não pode esquecer, porque o que acontece muitas das vezes é que você começa a se preocupar com outras coisas e esquece o que já aprendeu. Não pode, sempre tem que ser plus, sempre tem que ser a mais, tá bom? E eu faço isso no sistema de baixo e por aí vai, na minha peça inteira. Minha peça tem 3 páginas, 5 páginas, whatever, tanto faz, tá? E aí, eu vou... Depois disso, a peça tá pronta, tá? Ela tá pronta em termos de análise, em termos de nota, em termos de textura, em termos de sonoridade. E agora eu vou querer melhorar a minha sonoridade. Através de quê? Do gesto, tá? Então, o gesto é muito importante. Eu tenho que pensar como eu me coloco para começar a peça. Lembra do exercício de inspiração e respiração? Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que me preparar. Quando você se coloca em posição de start, ó, tô em start, ó. Tô sentado, olhando, e eu faço isso, ó. Pronto. Quando a minha mão chega aqui, eu fiz junto com a minha respiração, olha. Posso já começar, no caso de uma peça bem marcada, bem acelerada como essa? Posso. Porque eu aproveito o impulso da minha respiração, ó. É mais fácil. Entende, ó? Então aqui eu já estou trabalhando o gesto. Claro que a gente está falando de um Czerny, volume 1, número 10, que não tem grandes proporções. Mas isso é adequado à peça de cada um de vocês. A peça da Vanilda começa aqui, ó. Com mais calma. Depois que você posicionou a mão, você faz o Anacruze. E por aí vai. A peça do Rafael, você tem que ter um gesto para cada frase daquela. Então, ó. Cuidado para quando que você for voltar para o Lá, próxima frase, só porque a mão está em cima, não marcar, acentuar esse Lá, porque ele ainda é começo de ligadura. Então, deixa para tocar quando o dedo encostar na tecla. Então, ó. Tô tocando de costas com ele. Mas, então, vou fazer mais uma vez para você ver o gesto e como eu volto para a segunda frase. O gesto é importante. Tô tentando tocar sem olhar. Então, aqui que você queria chegar em termos de uma nota mais consistente, para agora você continuar, prosseguir a frase. A peça da Roberta, aquele caráter meio improvisatório inicial da introdução é maravilhoso. E mexe bastante com a gótica para frente. Então, ó. Então perceba ó, que esse Dó, ele é importante, porque é ele que está conduzindo. Então não pode ser qualquer Dó reto. Tem que ser um Dó abaulado. Ó. Isso vale para todas as outras peças, gente, porque né, a peça da
da Juliana, o minueto. Tá, eu tô no órgão. O mesmo gesto, o gesto é igual. Então, ó. Apoia, solta. Apoia, solta. E o gesto, gente, vai fazer com quem escuta muito melhor. Mas escuta muito melhor de fato. Ana tá tocando uma sonata do Beethoven, altamente densa, revolucionária essa sonata. Então, parece que é leve, mas a tensão é absurda, porque quanto mais para você fazer uma peça dessa dramática com pianíssimo, é mais tensão na mão. Então você tem que tentar deixar o braço mais relaxado possível e o peso da mão para tocar a tecla. Então, observa que meu braço, minha mão nem se mexe. Extremamente legato na esquerda. Não lembro as notas direito. Ó, a mão não mexe. Praticamente. Vou mudar de tonalidade. Modular. O meu punho abaixa. Essa é uma outra dica muito importante para o gesto, como o gesto influencia e tudo isso é performance. Uma tonalidade de maior para menor no meio de um trecho como esse, né? Ele acabou de Si maior, Mi maior, menor. Percebe que meu punho baixou? Eu quero mais piano, agora eu vou aumentando. E mexer o menos possível. E criando 3 níveis de altura. Tem esse nível do meio e tem a melodia e o baixo. Agora o baixo. Piano súbito. E por aí vai. Se pudesse eu ficava tocando o dia todo. Que mais? Tem todas as obras que foram... Bom, a voz da Mônica, por exemplo, cantada, é o mesmo caso, Mônica. Você tem que pegar trecho por trecho e ver a condução da sua voz. Analisar a parte do piano para entender, a parte da orquestra para entender onde que você entra nesse meio, né? Chega onde? Onde que eu quero chegar? Né? Então é muito importante você não fazer só nota de repente. Bom, postura de cantor nem preciso falar, né? A performance ela exige um encadeamento e uma série de programações corporal para executar. Né? Você vai tocar Clair de Lune? Viu que eu escorreguei na tecla para fazer esse próximo acorde? Ele não precisa de força, ele não precisa disso. Isso é outra coisa. Agora,
E por aí vai. Então, usem o gesto ao favor de vocês. Usa o gesto para auxiliar na sonoridade que vocês querem. A sonoridade é mais importante. Tá bom? Então, gente, eu quero sentir isso para ver vocês evoluindo pouco a pouco, mas com consistência. Essa matéria é uma matéria de performance em análise musical, porque a análise musical é obrigatoriamente obrigatoriamente necessária para que a alta performance seja incrível. Eu só tenho uma alta performance incrível se a minha análise também estiver incrível. Então, por isso que é uma performance em análise musical. Mas não deixem a performance de fora. Vocês deixaram na avaliação a performance de fora. A performance é importantíssima. É isso que a gente tem que começar a ficar atento agora. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui. O vídeo foi longo, hein, de 21 minutos. Tentei passar o máximo sobre gesto, sobre condução do corpo e do gesto a favor da música na performance, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e apliquem na obra de vocês, tá bom? Eu só citei alguns exemplos, tá, das obras, eu sei que tem mais. Isso vale para o violino também, tá, Silvio? A mesma coisa. E tem aí o gesto agora, que é um gesto de postura junto com cabeça, junto o que você você quer passar para as pessoas que estão te escutando, tá? Com aquele tipo de apoio do arco, ou seja, cada um no seu quadrado, mas tudo tendo a ver, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procuram. Um beijo. E eu quero até esse final de semana, até sábado, domingo, vocês façam um vídeo, não precisa ser longo, e não é da peça toda, é apenas de um trecho. Escolha meia página, que seja, ou um sistema, como eu fiz, mas eu quero que vocês verbalizem, falem, demonstrem, mostrem. Quero ver a diferença de um para outro, por que vocês adicionaram aquilo e ficou melhor, tá bom? Quero todos esses conceitos. Se puderem, claro, atribuir tudo isso ao tudo que a gente falou, de postura, gesto, respiração, concentração, o enredo e a história da peça, dificuldades técnicas que ela tem, que, por exemplo, aqui eu falei, né, staccato, tal, acento. O tempo de leitura é muito importante, né? Não deixa passar muito tempo de leitura, começa a falar com o corpo, transmita o que a obra pede e o conhecimento traz intimidade. Esses são os tópicos da nossa aula, que eu passei, inclusive. Cumprimentos e agradecimentos, não pode acabar a música de qualquer jeito, e acabei, né? E aí você vai entendendo a plateia, a formação de plateia. Bom, com base nisso, vocês vão falar sobre Swanwick, Tillman, Piaget, todos os conceitos de espiral que vocês conseguiriam abordar, né? Tudo que a gente vem falando, né? De Tadeu, né? Reduzir a prática cotidiana a zero significa negação e destruição, ou seja, você não está praticando todo dia, tem que praticar todo dia, no mínimo 10 minutos. 10 minutos, senão você fica fraco, tá bom? A técnica de Alexander, né? Ou seja, tudo que a gente falou para tirar a inibição. Lembra que a gente falou sobre a inibição? Ainda tem muita gente inibida. Uma coisa é ser tímido, outra coisa é você ser inibido. Né? Eu me considero tímido, mas eu tenho que ser desinibido na minha profissão em alguns momentos, num recital, num concerto, numa aula. Né? Isso não torna de mim não tímido, eu sou tímido, mas não inibido, tá bom? Um beijo para vocês, até!